Graças a Deus, irmãos. Amém? Que bom que você está aqui no aniversário da IBVE. Muitas coisas aconteceram hoje. Primeiro que as mulheres terão um dia de princesa. E nós, não entendi, acho que os homens podiam usar o mesmo argumento. Uma manhã de sábado sem lavar louça, sem botar o lixo, sem trocar a lâmpada. Outra coisa que eu vinha vendo os vídeos, a minha mulher sabe disso, de prótese capilar. E vinha pedindo um sinal de Deus. Se eu botar uma prótese, vou deixar de ser a referência, né? Eles podem me esquecer, então. Irmãos, essa semana eu tive uma devocional tão legal, lá no meu trabalho, e eu vou pegar o início da devocional, que eu achei muito legal, que cabia exatamente nessa mensagem. E a devocional do reverendo, ele falou assim, olha, dito popular, nós estamos fazendo 49 anos. Ele disse, alguns eu peguei 2. Lugar de passado é museu, muito bem. E quem vive de passado é professor de história. Aí eu peguei algumas outras coisas que eu achei bem interessante, e até estava falando com o pastor Lu sobre isso, mas tem bastante dito popular sobre passado. E quando a gente vai para a área teológica, evangélica, gospel, seja lá o nome que você vai dar, se você pegar aí muitas mensagens, muitos vídeos, tem muitos vídeos sobre isso, então tá assim. Engraçado que eu peguei só o passado, eu só achei, de verdade, só achei vídeo que fala, que tem o título, no passado como uma coisa ruim. Está escrito assim, nos vídeos, títulos. Não há futuro para quem vive de passado. Isso só coisa de pastor, tá bom? Evangélico. Não deixe o passado te matar. Deixe o passado para trás. Deixe os laços que te prendem ao passado. Avançando e vencendo o passado. Eu fiquei com um pouco de medo do passado. Eu que vivo, teoricamente, de passado. E hoje a gente faz 49 anos, né, nessa semana. Quero falar sobre 3 palavras significativas para nós. Quero falar sobre igreja, quero falar sobre história e quero falar sobre missão. Falar igreja, se você quiser abrir comigo, vou ler rápido, porque nós temos pouco tempo hoje. Mateus 16, 15 até 19. Jesus está lá conversando com uma galera, fariseus, saduceus. Pedro estava lá para testemunhar a sua confissão, e aí Jesus fala para eles, e vocês? Com os seus, com os próximos. Ele diz, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhes foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre você, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, em algumas versões, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, para que você ligar na terra, será ligado nos céus, para que você desligar da terra, será desligado dos céus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pelo texto da Tua palavra, que ele faça efeito em nossa mente, em nosso coração. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã. Amém. Essa é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, quando Jesus está falando sobre isso. Cronologicamente dizendo, claro. E eu perguntei para a Ana ali para confirmar, mas quando Jesus fala, esta é minha igreja, esse pronome possessivo que ele está dizendo, minha igreja,
na verdade, não foi ele quem criou esse termo, né? Essa palavra, essa igreja, essa estrutura. Não foi Jesus? Não foi, porque isso já havia lá no Antigo Testamento, e lá no Antigo Testamento era quando se falava em assembleia, reunião de povo, quando se falava em congregação, quando se falava em templo, se falava disso. Mas é no sentido que Jesus vai, nesse texto, se apropriar da palavra igreja. E nós estamos fazendo 49 anos, está aqui. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja que faz quase bodas de ouro, meio século. E nós já estamos, a pastoral da igreja, na direção do pastor Lu, nós já estamos preparando a nossa boda de ouro. Já estamos, irmãos. Vai ser uma grande festa, não para IBVE só, mas para São Bernardo do Campo. Amém? Nós vamos fazer meio século de vida. Então Jesus, ele fala assim, olha, é a igreja de Jesus, minha igreja. Mas tem um videozinho aí que eu já passei aqui há muitos anos atrás, talvez a nossa igreja mudou um pouco. O que é a igreja? Dá para passar, Bá? O que é a igreja? Vamos ver o que é a igreja. É um vídeo bem antigo, muitos devem conhecer. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Amém? Então a primeira palavra que nós temos que falar hoje, que já falamos, já discutimos, Jesus olha e fala, é a minha igreja, e se você sabe que a igreja não é o pastor, a igreja não são os ministérios, não é o templo, a igreja é você, sou eu. Diga, a igreja sou eu, a igreja sou eu. Eu faço parte, pode tirar, o pastor pode tirar o templo, pode tirar os ministérios, mas a igreja permanece igreja, porque somos eu e você, amém?
Se amanhã eu, pastor Lu, Lucas e Maca saímos desta comunidade, o que pode acontecer qualquer hora, você estará aqui, e a igreja prevalecerá como nós cantamos. A igreja é isso, somos eu e você. Então nossa primeira palavra é igreja, e nós entendemos que igreja somos nós. Segunda palavra que eu tenho hoje é história. Igreja, história, missão. Igreja, história, missão. Igreja sou eu, é você. Eu tenho uma camiseta que eu comprei já há alguns anos. Quando eu estou meio down, ou com a minha profissão, ou com o meu passado, eu boto ela. É escrito assim, ó, respeita a minha história. É verdade. De vez em quando eu vou trabalhar com ela. Quando eu começo a me sentir ultrapassado, quando eu começo a me sentir já fora do contexto da modernidade, eu boto a minha camiseta. E às vezes eu estufo o peito, que a barriga não precisa muito, mas o peito eu estufo. E está escrito o quê? Respeita a minha história. Quando eu acho que eu estou sendo esquecido, de alguma maneira, eu tenho uma história. A IBVE faz 49 anos e nós vimos hoje que nós temos fundadores nessa comunidade. Essa igreja que eu estou aqui há 9, tem gente com 15, com 20, com 30, mas tem gente com muita história aqui dentro. Tem famílias aqui que estão há muitos anos. Muita gente que sofreu preconceito neste bairro, nessa cidade, neste país, neste estado, numa época que ser crente nem era bem visto. Pessoas que investiram tempo, dinheiro, oração, muita oração neste lugar, fazem parte dessa história, de 49 anos. Talvez alguns estão aqui, mas muitos já não estão mais aqui. Pastores, líderes, pessoas, membros que só vinham aqui participar dos cultos, celebrar junto, mas não estão aqui. Então história quer dizer, gente que fez um caminhar, um caminho, regou a terra, plantou semente, veio aqui, semeou, asfaltou, colocou granito, para que nós pudéssemos hoje estar neste lugar. Eu cheguei aqui, o templo já estava pronto. Eu cheguei aqui, o estacionamento estava sendo comprado. Poucas coisas eu fiz aqui. Mas gente, muita gente, quebrou muita pedra nesse lugar. Literalmente. Arrancou muita terra daqui. Muita gente fez muita coisa aqui que talvez eu nem imagine, mas fez. Muita gente deve ter feito muito culto aqui, celebrando com cheiro de terra, cheiro de cimento fresco, cheiro de poeira. Muita gente fez coisas aqui que a gente nem imagina. Tocou louvor aqui, hoje a gente estava muito preocupado, porque o nosso multimídia estava dando um probleminha no começo. Mas muita gente trocou muita transparência aqui no retroprojetor. Muita gente tocou com violão e voz apenas aqui. Muita gente fez muita coisa aqui que nós nem imaginamos. A igreja sou eu e você. E a história também somos nós. Quando a gente fala de história da IBVE, meio que se mistura a história do nosso passado, mas a minha e a sua história. Quando a minha história está sendo escrita, a história dessa igreja está sendo escrita. Quando a história dos irmãos estão sendo escrita, a história, você nunca mais vai deixar, vai tirar o seu nome da história desta comunidade. Talvez você nem tenha um ministério de tanto destaque aparentemente. Talvez você venha aqui e faça como um irmão que eu conheci uma vez, que trocava os galões de água da igreja. Mas a história dele foi escrita dentro daquela comunidade. E a sua história está sendo escrita dentro desta comunidade. A igreja. Nós temos uma igreja que sou eu e você, mas temos uma história que também somos eu e você. Cada um de nós tem um tempo aqui dentro, curto ou longo, mas nós temos um tempo. Nós temos
algo significativo a contribuir. Você já deve ter contribuído em outra comunidade, ou você se converteu nessa, mas você está contribuindo com a sua história neste lugar agora. A história está sendo escrita. E quando alguém falar para você assim, ou olhar para você e dizer com os olhos, você está ultrapassado, bota a minha camisa, respeite a minha história. Se alguém olhar de outra comunidade, com paredes não brancas nem beges, se alguém olhar com um louvor worship e reclamar que você canta só para te adorar e fazer teu nome grande, bota a camisa e diga assim, respeite a minha história. Uma vez eu estava atravessando a rua com a minha mãe, e eu fui pegar na mão dela, ela me deu uma bronca. Ela falou, você já imaginou que eu atravessava a rua com você no colo e seu irmão na mão? E só porque você tem 40 e eu tenho quase 80, você acha que eu perdi a habilidade de atravessar uma rua? Ela não disse, mas eu entendi ela dizer para mim, respeite a minha história. Respeite a minha história. Nós temos coisas a dizer. E tem um texto que fala sobre igreja, sobre a primeira igreja, sobre a primeira comunidade, que está lá em Atos dos Apóstolos, que você conhece e eu conheço, e nós vamos ler aqui rápido. Se você não quiser abrir, tudo bem, está em Atos 2:42 para frente, diz assim, e eles, aqueles primeiros cristãos que tinham uma história, tinham um passado, muitos deles ouviram falar de Jesus, alguns conheceram Jesus, outros andaram com Jesus, estava escrito assim, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Todos que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuindo cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiram um pão de casa em casa, juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração. E o verso 47 diz, iam louvando a Deus tempo todo. A simpatia do povo estava com eles, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aquela igreja tinha doutrina, aquela igreja tinha encontros, tinha mensagem, comunhão entre os irmãos, tinha orações, tinha crescimento. Mas hoje em dia, pastor, nós temos tantas e tantas e tantas versões de igreja, temos tantas e tantas variações de doutrinas. Às vezes até achamos que conceitos e valores estão sendo invertidos. O que era errado virou certo, o que era certo virou errado. Você tem essa impressão às vezes? A gente assiste, vê vídeo, conhece pessoas, conhece igrejas. Faz 49 anos que essa igreja existe. Eu não sei como vai estar o mundo daqui a 49 anos. Até queria estar para ver. Quem sabe? Mas talvez tecnologia, genética, comunicação, os meios de comunicação, família, criar filhos, casamento, talvez seja tudo diferente. Talvez seja diferente. Talvez quem fundou essa igreja disse assim no dia da sua formação, eu não sei, talvez o pastor que pregou aqui, que eu nem sei o nome, possa estar dizendo assim, no dia da pregação do culto de inauguração, pode ter dito assim, irmãos, daqui 50 anos, daqui 49 anos, daqui 30 anos, vai estar tudo diferente. Não vamos mais usar a Bíblia, talvez ele pensou assim, né? Vamos ter um celular que vocês nem imaginam o que é. Vai ter um aplicativo chamado Bíblia NVI. Pode ser que era um pastor visionário, chamado Bill Gates. A gente não sabe, mas pode ser que ele dizia, está tudo diferente. A gente não vai mais carregar a Bíblia embaixo do braço e ser chamado de Bíblia.
Você sabia que crente era chamado de Bíblia? Quem sabia isso? Olha lá, bastante gente. Respeite a história dos irmãos e irmãs aí. Os crentes eram chamados de Bíblia, porque carregava a Bíblia embaixo do braço. Bíblia era igual desodorante, Rexona. Não, naquela época era Avanço. Mas quando nós lemos esse texto, com todas essas mudanças, eu vejo o que é a igreja. Será que daqui 50 anos ela pode mudar? Sabe por quê, irmãos? Na teoria, nos últimos 50 anos, ela não mudou. Nos últimos 100 anos, ela não mudou. Nos últimos 1000 anos, ela não mudou. Nos últimos 2000 anos, ela não mudou. E quando alguém vem falar sobre história, vem a terceira palavra, que é uma igreja de 49 anos que tem uma história, mas ela tem uma missão, e é a minha última palavra. Devemos preservar algumas marcas dessa igreja, que está há 2000 anos aí, batendo no ferro frio, está batendo no ferro frio, 2000 anos, primeira marca desta igreja, é uma igreja fiel à palavra de Deus, Atos 2,42 que eu li, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e BVE, 49 anos, vem se dedicando ao ensino dos apóstolos. Aqui a gente não, às vezes fala, mas sem querer, algumas heresias, mas a gente corrige na hora. Mas é uma igreja que procura falar a verdade da palavra de Deus. A igreja nasceu lá atrás, em Pentecostes, com o fruto do derramamento do Espírito Santo. E a igreja IBVE nasceu, eu tenho certeza que foi da mesma maneira. Segunda marca é uma igreja comprometida com oração, está aí no verso 42 também, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Igreja que primitiva, que tinha um clima de intensa oração, estavam todos dedicados à oração. Ah, pastor, isso caiu em desuso. Caiu nada, caiu para você. É você que é a parte da igreja que não ora, mas tem muita gente nesta comunidade que ora, inclusive por você. Essa igreja é uma igreja que ora. Há 49 anos ela ora. Terceira coisa, uma igreja comprometida com a santidade, verso 43, e todos estavam cheios de temor. Há uma santidade. Irmãos, tem gente que vai para a balada, tem gente que faz isso, que faz aquilo, que faz... Tudo bem, porque a igreja é feita de gente, e nós somos gente. Mas a minha igreja IBVE ainda é uma igreja santa. Porque pessoas oram, e pessoas erram, mas pessoas têm o poder de pedir perdão, e Deus tem o poder maior de todos, de perdoar a todos. Todos estavam cheios de temor, porque essa igreja cheia de temor, que orava, essa igreja que fazia tudo isso, há 49 anos faz aqui em São Bernardo, e ela continua pregando, continua mudando o mundo, continua mudando o estilo de vida de pessoas, membros continuam sendo membros ainda desta comunidade, e essa igreja ainda prega aos olhos e aos ouvidos de muita gente. Quarta marca, uma igreja que reina no amor e na prática do evangelho. E vendiam suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Era uma realidade deles. A nossa realidade hoje aqui, sabe o que a gente faz? Continua fazendo ação social, continua fazendo um monte de coisa. Nosso pastor é um pastor preocupado, não com si mesmo, não com essa comunidade, mas com o ser humano. Nós somos uma comunidade há 49 anos, que ainda somos uma referência de assistência ao próximo. E é uma frase que eu ouvi uma vez, já falei aqui também. Mas nós temos que continuar em frente, não porque atrás vem gente, mas porque já tem muita gente na nossa frente,
e podemos fazer cada vez mais. Se você voltar um pouquinho nos versículos, tem um texto é uma música que eu acho linda, irmão, desse texto, que chama Unidade e Diversidade. Verso 32 diz assim, ó: da multidão dos que creram, lá em Atos 32, uma era a mente e o coração, ninguém se considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. A música diz, na multidão dos que creram, era só um coração. IBVE, igreja de 49 anos, uma igreja que sou eu e você, uma igreja que fazemos parte, como aquele cântico que diz que vivemos por fé e continuamos em pé. Às vezes bambeamos para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, mas continuamos de pé. Sabe por quê? A igreja somos eu e você, e nós somos seres humanos. Às vezes nós damos uma vacilada aqui, uma ali, para frente e para trás. É que nem casamento. Ninguém é perfeito o tempo todo. Mas nós continuamos em pé. Nós temos uma história de vida. Nós temos uma história de igreja. E nós temos uma missão. Quer ser sal e luz neste lugar. Você que um dia recebeu a graça do Senhor, tem como obrigação dizer: eu recebi de graça e de graça eu vou compartilhar. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por estes 49 anos. Graça e paz, igreja. Vamos louvar o Senhor com toda alegria, porque hoje é o aniversário da nossa casa, amém? Vamos nas palmas? Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele é o que está, Ele nos ungiu, ao rei é difícil, Ele é o Alfa, o Ômega, o adoro diante dele, me provo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Essa é a hora da adoração. Vem Dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor.
todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Te louvarei, em todo tempo te adorarei. agora só a igreja, e bem alto, vamos louvar. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus. Você está feliz? Aleluia, que bom que a gente possa celebrar o Senhor com todo mundo, desde as crianças até os jovens, os adolescentes, né? Com os mais experientes, que nossa vida como igreja comunitária possa sempre adorar o Senhor, amém? Eu tenho um presente para vocês. Aliás, os nossos visitantes, recebeu uma lembrancinha? Sim, ok? Alguém não recebeu? O iPhone vai chegar em casa, tá bom? Preencha a ficha lá que vai chegar. Ô pastor, eu não sei, Leandro, foi liberado o iPhone ou o kit Vivara? Os dois? Homens iPhone, as irmãs Vivara. As irmãs, não pastor, eu quero iPhone. Você vai sair agora e você vai receber uma lembrancinha, uma doce lembrança, tá certo? E que Deus possa te abençoar grandiosamente, tá bom? A gente se vê então sabadão que vem às 19h30. Amém? Erga suas mãos se você puder, quero te abençoar. Pai, te louvamos por essa celebração nesta manhã, que o Senhor possa levar os seus filhos, as suas filhas na tua paz, na tua graça, na tua segurança, e que os irmãos que vão chegar no próximo culto também possam vir com seus corações desejosos em te adorar e celebrar o teu nome, Pai. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus e a presença e a consolação do doce Espírito permaneça hoje e por mais 49 anos. E o povo de Deus diz amém. Aplauda Jesus, vai dar bênção, vai dar paz, e até sábado que vem às 19h30. Tchau.